O pessoal está gravando, vou apresentar aqui minha tela. Olha só, nós estudamos a nossa sequência lógica de... Professor, Oi. Oi, Laís. eu tô no meio da rua. Quando eu chegar em casa, eu entro na sua aula, viu? Tudo bem, Laís? Então, pessoal, nossa sequência lógica, ela passou de aprendermos a usar o nosso print. Vou mudar aqui meu teclado. Print. Aprendemos a usar o print. Depois aprendemos a trabalhar um pouquinho com contas matemáticas, por exemplo, 2 elevado a 3 elevado a 2. Depois aprendemos Professor, a trabalhar um pouco com o input, digite algo, aí ele fica esperando as entradas do teclado. Depois disso, a gente foi trabalhando com as nossas variáveis. Então, por exemplo, eu vou digitar aqui, vou pedir para digitar um número inteiro, e aí, ó, vou digitar 10. Aí a gente falou sobre o if, e a gente, que é a estrutura de seleção, e aí a gente ficou trabalhando um pouco com ele até agora. A prova, por exemplo, ó, se A igual a 10, então imprima 10. Aí, eita, pronto. Aí a gente aprendeu isso, aprendemos o if, depois aprendemos o if else, o elif, que eu falei na nossa última aula que nós tivemos, e agora nós vamos partir para uma outra estrutura, que é chamada a estrutura de repetição. A estrutura de repetição é aquela estrutura que a gente vai utilizar quando nós queremos que determinado código ele se repita, sem necessariamente a gente precisar reescrever esse código. Então, quando a gente lá atrás, que eu passei um joguinho para vocês, abrindo aqui, ó, code.org, lá atrás que eu passei um joguinho para vocês, vejam bem, a gente dizia o seguinte: se eu tenho aqui um objetivo, meu objetivo é sair de um ponto e chegar até um outro ponto. Esse joguinho está, inclusive, aqui na nossa apostila. Então, olha só. Eu estou aqui com o Angry Birds para chegar aqui nesse monstrinho. Então, a gente sabe que para ele chegar até aqui, nós vamos andar 1, 2, 3, 4, 5 vezes para frente. Então, vou pedir para ele avançar, 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 avançar e avançar. Então, se eu executar, ele vai andar 5 vezes para frente, e aí chegou no meu monstrinho. Ótimo, tá? Sendo que, para eu chegar até aqui, eu peguei o mesmo código aqui, ó, que era do avançar, e tive que sair reescrevendo ele, reescrevendo, reescrevendo, reescrevendo. Então, o que é que a gente faz? Vou até mostrar o código aqui para vocês, olha. Aqui é o código, então, que eu estou indo para frente, para frente, para frente, tá? Aí eu vou deletar esse meu código, e agora eu vou usar uma outra estrutura que a gente chama que é a estrutura de repetição. Então, olha só, repita este meu código aqui, que está dentro desse bloco, que é o avance, até que ele chegue no monstrinho. Então, agora eu não preciso mais escrever esse avance 5 vezes. Se esse monstrinho estiver distante de mim, 100 blocos, ele vai ficar repetindo até chegar lá no 100º bloco e encontrar um monstrinho. Se a gente tem que escrever esse código, eu vou ter que colocar o avance aqui 100 vezes. Então, eu vou mostrar aqui o código que fica, ó, é a nossa estrutura de repetição. A gente vai dar nomes aí agorinha, tá? E vou executar só para vocês verem, ó. Ele vem até aqui e pergunta: chegou no monstrinho? Não, então avance. Chegou no monstrinho? Não, então avance. E aí a gente consegue completar a nossa, o nosso objetivo, tá? Então, para quem não lembra, vou pôr aqui no chat, tá aí. O que eu estava fazendo era isso daqui, se vocês quiserem depois jogar mais um pouquinho. Então, vamos lá. Quem é essa estrutura e o que é que essa estrutura faz?
Nós temos três tipos de estruturas de repetição, tá? Então, nós temos a estrutura... Ai, pronto. Nós temos a estrutura de repetição, que nos permite realizar um teste no início, uma outra que permite a gente realizar um teste no final, e uma outra que usa uma variável de controle para repetir quantas vezes forem necessárias, uma vez que a gente conheça a quantidade, tá? Então, essa primeira estrutura aqui, a gente chama, que é o teste no início, do enquanto. Então, a gente quer como é que ela funciona e o que é que ela faz? Ela pega a seguinte situação. Enquanto algo, como lá no joguinho, não for alcançado, não for aquele valor que é esperado ou qualquer coisa do tipo, faça isso. Então, ele fica repetindo o código até que ele consiga chegar a esse outro algo que está sendo verificado no começo, que está sendo testado, tá? E aí, se esse teste der negativo, der falso, ele sai dessa repetição de código, tá certo? E a gente tem uma outra estrutura, que é a que tem a repetição no teste do final. Ou seja, qual a diferença entre as duas? Uma faz no início, outra faz no final. A que faz no início, ela só executa aquele pedaço de código se a condição logo de cara for verdadeira. A que faz no final, independente da condição ser verdadeira ou falsa, ele executa o código pelo menos uma vez e depois ele verifica. E esse tipo de repetição a gente chama de uma estrutura que tem o nomezinho de até. Até que faça isso, tá? E a gente tem a repetição com variável de controle. Essa repetição com variável de controle é a chamada do para. Para ir, vamos supor, de 0 até 100, faça isso. E aí ele fica repetindo de 0 até 100 e você conhece a quantidade de repetições, tá? No entanto, no Python, nós só temos duas formas de criar uma estrutura de repetição. O Python não tem essa estrutura aqui que tem o teste no final, tá? E depois eu vou trazer uns exercícios com essa estrutura só para que vocês conheçam por questões de concurso e tudo mais. Mas o Python só trabalha com dois tipos de estrutura, que é o for. O for significa para, é esta daqui, repetição com variável de controle, e tem o while. O while é aqui a repetição com teste no início. Esse while, ele funciona como o enquanto, tá? Opa. Enquanto, certo? Então, enquanto algo não for falso, ou enquanto algo for verdadeiro, fique repetindo esse código e assim por diante. Então, a nossa estrutura, o que nós temos é isso daqui, olha. Então, eu digo um for para algo que eu conheço. Então, saia de n até 3. Então, repita este print 3 vezes. Aqui eu tenho um while, então eu digo logo de cara quem é o meu n, eu digo que meu n é igual a 0, e digo a ele, olha, enquanto n for menor do que 3, imprima o valor de n e some mais um ao n. Então, ele fica girando isso daí, girando isso daí, até que o n seja menor do que 3. Então, a gente pode estar utilizando essas duas estruturas aqui, tá? Para ficar preso dentro desse código. Eu vou aqui para o meu IDLE para que a gente possa executar e ilustrar essas situações. Vejam bem, vou começar com o while. Vamos supor aqui, ó, que eu tenho um n igual a 10 e digo o seguinte, ó, enquanto, 10, enquanto n for maior do que 0, print n e faça n sendo n menos 1.
O que é que vocês acham, pessoal, que a gente vai ter de sair daqui? Tá? Só explicando, eu tenho uma variável, tenho essa minha variável, ou essa minha estrutura enquanto, que está verificando n é maior do que zero, é. Então, imprima n. Quem é n aqui? A primeira vez que ele entra dentro desse loop, desse laço de repetição. Quem vocês 10. acham? 10. Aí, n aqui é 10 a primeira vez que ele entrou. Aí, vejam o que é que o Python faz. N agora vai ser 10 menos 1. Ou seja, n aqui vai ser 9. Quando ele chega aqui no final, ele volta para cá, para esta linha, e faz novamente a pergunta ao Python. Meu n é maior do que zero? Aí o Python vai dizer, sim, 9 é maior do que zero. Então, vem aqui, imprima 9. Aí ele vem aqui de novo e faz agora. N vai ser 9 menos 1. Então, meu N vai ser 8. Aí ele volta para cá de novo. Meu N ainda é maior do que zero. 8 ainda é maior do que zero. É. Então, ele vem para cá, imprime o 8 e assim por diante. Até que, quando o meu N for 1, tá? Quando ele imprimir aqui 1, veja o que vai acontecer. N vai ser 1 menos 1, logo N vai ser 0. Então, ele vai vir para cá e vai perguntar, 0 é maior do que 0? Aí, não. Aí, ele sai desse bloco aqui, ó, e ele passa a executar este outro aqui que eu estou colocando agora, que é o meu fim. Certo? Então, este comando de repetição faz com que este bloco aqui, ele fique se repetindo enquanto esta condição for verdadeira. Eu vou executar aqui o código só primeiro para que vocês vejam o que é que acontece. Olha só. Deixa eu salvar. Licença, o professor Lawane pediu para avisar que não vai dar para ela participar porque ela tá no México. Ela mandou mensagem para mim antes. Mandou? Pronto. Mandou. Tá bom? Obrigado. Ó, então tá aqui, ó. A bichinha, professor, desesperada, tá vendo? Com uma lambinha. Oi, não entendi, não. Deixa pra lá, professor. Continua escolar lá. Tá, obrigado. Então, ó, comecei no 10 e fui executando o meu código até que ele não satisfazesse mais. Opa, cadê? A minha condição, que foi o meu N maior do que zero. Então, eu estou imprimindo em ordem decrescente o valor do número 10 usando o meu laço de repetição. Tá? Professor, Então, oi. então ele vai repetindo até obter o resultado aí, maior que zero. Ele vai repetir este daqui enquanto esta condição for verdadeira. Lembra do nosso if? Sim. Se eu fosse usar um if aqui, o que é que ele estaria fazendo? Ó? Ele está verificando. Meu n é maior do que 10? É. Ou maior do que zero, perdão. 10 é maior do que zero? É. Então, imprima n e faça n sendo n menos 1. Qual é o que é que vai mostrar aqui na tela? Vai mostrar 10 e o fim. Olha só. Executando aqui, ó. 10 e o fim. Por quê? Porque ele só entra uma vez. Aí agora eu mudo a forma de falar. Eu não estou mais dizendo agora, ó, se n é maior do que zero. Eu estou dizendo enquanto n for maior do que zero. Então, enquanto n for maior do que zero, fique repetindo este bloco de código. Aí ele fica repetindo isso aqui e repete 10 vezes, e aí por isso ele vai imprimindo os valores e assim por diante. Vejam bem, toda vez que a gente está utilizando uma estrutura de repetição, gente, a gente vai precisar controlar a nossa variável que estamos utilizando para se repetir. Nesse nosso caso aqui, eu estou usando a minha variável n. E aí,
eu venho para cá e atualizo o valor dela para que em algum momento esta condição seja falsa. Se isso não, se vocês não fizerem isso, o que é que vai acontecer? A gente vai entrar aqui no que a gente chama de loop infinito. Então veja bem, eu apaguei agora meu n igual a n menos 1. Ele vai vir para cá e vai fazer o seguinte, ó. Meu n é quanto? 10. 10 é maior do que 0? É. Então ele vai dizer, enquanto 10 for maior do que 0, imprima n. Quem é n? 10. Aí ele volta para cá. 10 é maior do que 0? É. Então imprima 10. Volta para cá, volta para cá, volta para cá. E ele nunca vai chegar aqui, ó, no meu fim. Vou executar o código para que vocês vejam. Olha só. Ele nunca vai sair desse pedaço de código e vir aqui para o meu print fim. Por quê? Porque ele está aqui repetindo infinitamente o meu comando while. Tá? Então, toda vez que a gente estiver utilizando um while aqui, um laço, a gente precisa atualizar a nossa variável aqui de controle, que no meu caso é o n, para que ela receba um valor em que em algum momento satisfaça essa condição como falsa. Ou seja, essa condição deixa agora de ser true, deixa de ser verdadeira. Tá? Beleza até aqui? Sim. Sim. Professor, uma pergunta. Oi. Se o n vai ser igual a n menos... Se n vai ser igual a n menos 1, então, se o n é 10, não ficaria 9? Isso. Aí ficaria 9. Mas 9 não é maior do que 0? Sim. Aí ele vem para cá e imprime agora 9 na tela. Aí agora vai ser 9 menos 1. 8. Ah, tá, entendi. 8 não é maior do que 0? É. Aí ele imprime o 8 e vai fazer n igual a 8 menos 1. 7. Aí ele vem para cá de novo. 7 é maior do que 0? Até que ele não satisfaça mais essa condição. Então, quando nós temos esse código, ele está imprimindo de 10 até, ó, de 10 até 1, e aí depois, quando ele chega em 1, o meu n é 0, logo, quando ele perguntar n é maior do que 0, então 0 é maior do que 0, aí ele diz que não. Aí ele pega e vem para cá, ó. Ele sai desse, como a gente chama, sai do loop aqui e vem para cá, para esse print. Aí por isso que ele mostra que, aqui, ó, por isso que ele mostra a palavrinha fim. Certo? Certo, pessoal? Certo. Tudo bem? É. Então, Professor, vamos lá. Oi. eu tenho uma dúvida. Se pegasse o n igual a Sim. n menos 1 e colocasse antes do print n, Se eu pegasse esse n menos 1 e colocasse do print n, o que é que vai colocasse acontecer? antes do print n, O que é que vai acho que acontecer? ele iria printar na tela primeiro 9, não? Exatamente. Quer que eu execute aqui? Vamos executar aqui para você ver. Ele não vai começar no 10. Ele começa do 9 ao 0. Certo? Ah, entendi. Ele não deixou de dar 10 voltas. Ele não deixa de dar as 10 voltas. No entanto, Ele já, Oi? ele já começou diminuindo, né? Ele já começou diminuindo, exatamente. Mas quando o n foi aqui, ó, 1, 2, aí ele botou 2 menos 1, aí quem é n agora? 1. Aí 1 é maior do que 0? É. Aí ele faz 1 menos 1, logo n é 0, imprime o 0 e depois ele volta para cá para perguntar. 0 é maior do que 0? Aí ele diz não. Então ele vai imprimir fim na tela. Tudo bem? Beleza, beleza. Show. Então vamos para cá. Gente, e aí esse carinha é o nosso while,
o nosso while é assim direto, semelhante ao que a gente já fazia com o nosso if. E temos o outro carinha, o outro loop, que é o for. O for é o nosso para. Então, para alguma coisa até outra coisa, aí faça isso, ou seja, repita este pedaço de código. Porém, o for, ele só consegue fazer esses loops. Cada loop, cada giro desse dentro da programação aqui, a gente chama de iteração, tá? Então, o for em Python, ele só itera sobre um conjunto de itens, tá? E ele não consegue iterar sobre valores fixos inteiros, como aqui no nosso while. Então, quando vocês estiverem fazendo alguma coisa e quer usar direto, vocês podem usar o while aqui tranquilamente. Todos dois são, como que a gente diz, retrocompatíveis. Tá certo? Então, você pode escrever um for e converter para o while, e pode escrever um while e converter para o for da mesma forma. Mas se vocês querem escrever... Perdão. Se vocês querem escrever com for, vocês vão escrever de uma forma diferente aqui. Então, se eu pegasse esse carinha e pedisse para ele imprimir da mesma forma, eu não posso colocar tipo assim, ó, for i em 10. Então, tipo assim, para cada valor de 0 até 10, atribua a minha variável i. Ele é diferente do while em relação a isso, que a gente tem que deixar explícito a nossa variável de controle. Aqui, essa variável de controle, ela recebe os valores. Porém, olha só, ó, ele não consegue executar este código. Por quê? Porque o 10, ele diz que não é um objeto iterável. Então, para a gente fazer isso, nós temos que utilizar uma opção de converter esses valores inteiros para um objeto iterável, ou seja, para um objeto que ele possa fazer o loop. E esse carinha que faz isso para a gente é o range. Então, quando a gente quer escrever e utilizar o for, nós vamos vir aqui, ó, for em range 0 a 10, por exemplo, print i. Então, ele vai imprimir, ó, de 0 até 10, um valor antes, claro, o nosso valor que a gente tem ali, que ele está fazendo o loop. Então, diferente do while, que a gente tem essa variável, que a gente controla, o for ele já vai ser controlado por conta do objeto iterável, tá? Porém, a gente tem que utilizar essa funçãozinha de range para poder converter este valor para na verdade, o que a gente chama de uma lista de valores. Então, o for ele consegue navegar em valores que são de listas. Então, como é que a gente usa esse range? A gente usa o range informando qual o início da sequência, se eu quero começar em 0, em 1, em 2, em 3, informando o último elemento da sequência e o intervalo entre os elementos, ou seja, de quanto é que eu quero que ele pule à medida que ele está iterando, que ele está girando. Então, só para que a gente possa fazer um exemplo aqui, vocês verem isso daqui na prática. Olha só, aqui, ó. Opa, pronto. Se eu coloco aqui, ó, list, range 0 a 5, então eu estou pedindo para ele mostrar os números, listar os números de 0 até 5. Aí ele vai, ó, 0 a 4. Aí eu estou usando só dois parâmetros aqui. O 0 é o meu start e o meu stop é o 5. Agora, se eu quero, por exemplo, list, range 3 a 5, então imprima só os valores que tem de 0 a 5, começando em 3. Então, quem são? 3 e 4. Aí, eu tenho uma outra opção, que é o meu step. O meu step é em quanto eu quero que ele pule, tá? Então, veja bem, eu posso dizer assim, ó, comece no 0, vá até o 10 e pule de 2 em 2.
Quem são esses valores de 2 em 2? São os números pares do 0 ao 10. Então, ó, 0, 2, 4, 6, 8. Eu posso pedir a ele para fazer diferente? Posso. Então, ó, range, comece no 3 e vá até o 10, pulando de 3 em 3. Aí ele vai estar aqui, ó, os múltiplos de 3, ó, 3, 6, 9, e assim por diante. Se eu não quiser informar o início e eu quero informar só o fim, semelhante ao nosso while, eu também posso fazer só informando assim, ó, range 10. E aí ele sabe que começa no 0 e vai até o 9. Então, esse range é só como se fosse o nosso int, o nosso float, o nosso str que a gente estava utilizando dentro do input. Então, quando eu quero transformar esse valor 10 aqui em um objeto iterável, ou seja, que ele possa fazer esse loop, basta eu usar o range e passar o valor que eu quero. Tá? Então, feito isso, ao invés de controlar lá o meu n, como a gente estava fazendo, quem vai controlar agora o meu n é o for. Então, toda vez que ele entrar aqui e imprimir o valor, ele volta para cá e pergunta, o meu n já chegou aonde eu queria? Aí ele diz, não. Então, imprima de novo. Aí, chegou onde queria? Não, imprima de novo e assim por diante. Então, o for, a gente vai sempre utilizar o for para o tamanho de uma lista que a gente conheça. Então, se eu quero fazer com 20 números, então eu vou usar o for. Agora, se eu quero fazer até que alguma situação aconteça, ou, por exemplo, até que o usuário digite sair, digite quit, feche, eu faça alguma coisa, então aí eu vou usar o while. Então, ó, executando aqui o meu código, eu vou imprimir agora de 0 a 10, ó, tá? A gente também pode fazer de forma inversa, pessoal. A gente também pode fazer o for usando o step de forma negativa. Então, ó, posso pôr aqui, ó, -1, tá? Opa, cadê? Ainda. Ei. Você esqueceu o código. Não, é porque é o inverso, gente. Eu não quero imprimir de maneira inversa? Pô. Aí. Eu quero imprimir de maneira inversa. Eu tenho que trocar. Eu não posso começar no 0 para chegar até o -1. Então, se eu quero imprimir de maneira inversa, como a gente estava fazendo no while, aí eu começo no valor que eu quero, digo até o valor que eu quero chegar, e aí, ao invés de iterar em valores que vou estar somando, eu estou subtraindo. Tá? Então, ó, comecei no 10 agora e fui até o 1, e assim por diante. Tá certo? Então, a gente pode Professor, utilizar o range com as duas coisas. Oi. professor, como é que lê esse programa? Tipo, for, n... Pronto, Como é que ótima lê isso? pergunta. Então, cadê? Opa. Ótima pergunta. Veja bem. Aqui, ó, eu tenho, ó, para n dentro do range. Range é... Deixa eu ver uma tradução literal que eu possa fazer. Distância, Intervalo. né? Ah. Intervalo. Para n, dentro deste intervalo, imprima isso. E aí, qual é este intervalo? Começa start, stop, step. Aí eu coloquei aqui para poder vocês saberem. Ó. Start é o início da sequência, stop é o último elemento da sequência e step é o intervalo entre esses elementos. Tá? Então, a gente lê dessa forma. Para essa variável que a gente está dando o nome, que eu dei o nome de n, dentro deste intervalo ou desta sequência, faça isso. Beleza? Entendi. A gente também pode utilizar
eu não falei sobre listas ainda com vocês, eu acho. Foi, mas deixa Falou eu... não. Falei não, não foi? Então eu tenho que abrir um leque aí pra gente falar um pouquinho sobre listas, mas só desconsiderar esse pedacinho aqui e vejam essa outra aqui, ó. Veja só que interessante. O nosso for, ele consegue percorrer, tá? Strings, por exemplo, palavras. Então, se eu digo aqui, ó, que o meu nome é igual a Laísson e eu quero percorrer letra por letra, eu posso fazer isso, ó. Caractere em nome. Aí, ó, para cada caractere do meu nome agora, ele vai percorrer e vai imprimir na tela. Então, ó, ele separa L-A-I-R-S-O-N. O que isso daqui é interessante? É que aí vocês conseguem ir aumentando o leque e fazendo outras coisas mais legais. Tá certo? Se vocês não quiserem imprimir o nome todo, ou se vocês querem verificar se uma palavra ela é um anagrama, se dá para formar outras palavras com ela, então você consegue trabalhar aqui com os caracteres e assim por diante. A gente vai brincar mais na frente em relação a isso também, tá? Mas quando a gente tem qualquer elemento que seja iterável, que seja uma lista, esse for consegue percorrer esses valores aí, tá? E aí, tanto o nosso for, pessoal, quanto o nosso while, tem dois comandozinhos que a gente pode utilizar dentro dele. Um é o break, que é para quando a gente quer sair do loop, não importando o estado que ele se encontra, ou seja, não importando se ele está na quinta volta, ou na sexta volta, ou na 10ª volta, mas a gente quer parar, então a gente pode usar o break. E quando a gente quer que ele continue sem executar pedaço de código que estava, ou seja, ele entrou dentro de uma situação de estar repetindo o código, mas chegou numa situação que a gente não quer executar nenhuma parte daquele código ali específico, a gente usa o continue. Então, ele funciona da maneira parecido com o break, mas quando a gente dá um continue, ele volta para o laço, itera mais uma vez, ou seja, se tivesse n igual a 0 e está somando, ele vai somar n mais 1, aí vai lá e tenta executar o código de novo e assim por diante. Então, ele não sai do loop até que a condição seja falsa, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo. Ó. Fiz um exemplo aqui para que vocês saibam. Por exemplo, eu disse o seguinte, ó. Enquanto true, ou seja, é verdadeiro. Sempre verdadeiro. Então, ele vai entrar aqui dentro. Aí eu peço para o cara, ó, digite uma palavra. Se essa palavra que o cara digitou foi sair, eu imprimo o fim aqui no meu código e break, ou seja, saio do meu while. Se essa palavra não foi sair e ela tem menos de 2 caracteres, eu digo que a string está muito pequena. E aí, continue, ele volta para cá e pede para que eu digite novamente a palavra. E aí eu ainda estou sugerindo ele digitar aqui a parte do sair, tá? Então, ele vai sempre ficar executando esse meu código, executando, até que ele digite a palavrinha sair. Vejam bem aqui, para que a gente possa ilustrar. Era para eu ter separado aqui já, para não... Ó. Confundiu, foi tudo aqui. Mas aqui. Está o código foi todo. Meu código fechou, foi tudo agora, pessoal. Ele abre aqui. Gente. Opa, estão aí? Então, o que eu estou fazendo isso aqui, ó. Enquanto true, e aí eu estou pedindo uma entrada qualquer. Eu vou botar aqui uma variável.
Uma variável de string. Então, peço para ele digitar aqui, ó. Digite o valor. Aí eu verifico, ó, se a minha variável, ela for, vou botar só S aqui, ó. Se ela for S de sair, aí eu, ó, imprimo aqui na tela, fim. Opa. Ixi. Fim. E aí eu dou break, ó. Quando eu dou break, ele pega e para, nesse exato momento, o meu laço aqui de repetição, tá? E aí eu vou botar, ó, se foi else, ele não digitou, eu vou botar aqui, ó, foi digitado outra palavra. Vou botar a palavra aqui. Digitado outra palavra, continue. Então, ele continua a execução aqui do meu código e assim por diante. Print, tente digitar S. Vejam bem. Vou executar o meu código. Salvar aqui. Digitar o meu código, digito uma palavra. Vou digitar L. Foi digitado outra palavra. Aí ele tá, digita uma palavra. Ó. Digita uma palavra. Vou botar A. Foi digitado outra palavra e assim por diante. Isso é que Agora, nem errar a senha, né? foi? Isso é que nem quando erra a senha, né? Exatamente. Então, enquanto não digitar o login e a senha de forma correta, fica executando isso daqui, executando isso daqui, executando isso daqui. Vocês estão percebendo, pessoal, que existe esse print aqui, ó. Tente digitar S e ele não está mostrando aqui na tela. Poxa, sumiu meu código. Ó. Vou executar de novo, veja só. Professor, Oi. como é que vai para deixar, tipo, a parte que vai sair o resultado do que eu programei assim, tipo, a aba que eu posso deixar menor, maior, que nem o senhor tá fazendo na direita aí? Você pode controlar assim, arrastando. É porque eu tô Não. no Mac aqui, aí o Python é diferente, É diferente, certo. Top. viu? Por isso, aqui eu não tenho aquela opção que a gente tem lá no Windows de ficar controlando o Windows, esquerda, direita e tal. Aí aqui, quando eu boto, ficou todo quebrado lá naquela outra parte aqui, quando eu separo janela por janela. Tá? Então, veja, ó, não entra aqui dentro por conta do meu continue. Quando ele vai chegar aqui para ele executar o meu código, ele vem para cá, ele vem para cá e para o meu continue, ou seja, ele para o código aqui, sobe e volta para cá para o while novamente. Então, essa parte do código aqui acaba nem sendo entrando aqui dentro dele, tá certo? Por conta do meu continue. Então, o meu continue e o meu break, eles são semelhantes à execução. A diferença é que o break para tudo e não executa mais o meu while, enquanto o continue, quando ele encontra, ele volta para o while no começo e assim por diante. Tanto para o while quanto para o for, aí vocês podem utilizar. Então é isso, pessoal. Para passar um pouquinho só mais condensado, mas foi isso. Eu vou postar esse material nesse exato momento lá. E aí eu vou deixar essa lista aqui de 6 exercícios, atividades, para que a gente possa respondê-los até semana que vem. E aí, na semana que vem, a gente vai fazer todas essas atividades aqui juntos. Então, a gente tem a primeira questão, que é calcular a tabuada do 13, tá? Utilizando o while ou for. Ler do teclado uma lista com 5 inteiros e imprimir o menor valor. 3. Exiba em ordem decrescente todos os números de 500 até 10. Já ficou fácil, porque eu já respondi isso aqui só fazendo o teste, hein? 4. Ler do teclado 10 números e imprima a quantidade de números entre 10 e 50. 5. Ler do teclado a idade e o sexo de 10 pessoas. Calcule e imprima. Letra A idade média das mulheres. B, a idade média dos homens. C, a idade média do grupo. 6.
calcule o somatório dos números de 1 a 100 e imprima o resultado. Deixa eu só deixar um aviso aqui importante para vocês, que eu quero que vocês tentem fazer, tá certo? Eu juntei todos os materiais do que vocês estavam enviando, pessoal, e encontrei 21 respostas erradas, todas iguais, sem nem ter uma vírgula diferente. Botaram, a única coisa que tinha diferente era o nome, tá? Outros escreveram essas mesmas coisas dentro do caderno. Então, eu coloquei até um avisozinho lá no Classroom e disse, olha, cuidado, respostas copiadas, tá? Se acontecer novamente, eu vou zerar todas que forem iguais. Todas, tá? Eu não zerei copiei as agora. respostas, copiei assim, corrigindo as respostas, porque o senhor tinha feito a correção. Aí eu refiz algumas. Certo, Raika. Tudo bem, mas o que me chamou a atenção foi porque não era uma ou duas, eram todas. Eu fiz 5, acho, Tá. entendeu? Aí, se por acaso posso ter errado, eu posso, não tem coisa. Mas, assim, se vocês forem estudar juntos, se vocês forem compartilhar alguma coisa, beleza. Olha, só para vocês terem uma ideia, são 86 dentro da sala. E 21 tinha, ou seja, 60 e poucas pessoas, 65 pessoas estavam com respostas diferentes. Entendeu? Então, tipo, é porque é uma coisa subjetiva que você vai colocar o que é que você está pensando. Às vezes é nome de variável, é a forma de escrever. E aí a atenção maior é para aquelas pessoas que, por exemplo, pegaram e botaram isso no caderno, e aí até erro de codificação, de quando abriu o arquivo para poder ler, escreveu lá no caderno. Então, não é a intenção aqui que a gente busque só notas, pessoal. A gente tem que buscar conhecimento. Nota, isso aí vem depois. A gente faz e se ajusta aí, mas a gente tem que buscar conhecimento. Eu preciso saber o que é que vocês estão tentando, o que é que vocês estão errando, para que a gente possa melhorar, tá certo? Então, vou deixar aí a dica, vou deixar aí coisa. Vanessa levantou a mão. Quer falar alguma coisa, Vanessa? E aí eu vou encerrar aqui a gravação, vou postar o material lá e vou postar o vídeo. E aí qualquer coisa vocês podem voltar aí mais com calma para poder dar uma analisada novamente e aí responder lá a lista. Mas tentem fazer. Por favor, tentem fazer. E aí vocês podem postar lá no grupo, podem falar, podem me marcar se tiverem alguma dúvida e aí a gente vai tentando, tá certo? Vanessa, quer falar alguma coisa? Oi, tudo bem então, pessoal. Então é isso. Não, quero não. A internet que tá ruim mesmo. Tá bom. Então é isso. Boa tarde. Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento, algo? Professor, acho que eu não entendi direito o contínuo e o break. Tá certo. Deixa eu só fazer uma coisa aqui que eu me esqueci de tirar nosso print aqui só para registrar. Deixa eu só parar aqui e aí eu vou abrir novamente. Um segundo. Se quiser, auxilio ele no PV, professor. Ah, obrigado. Pode ser, mas eu vou auxiliar falar aqui, tá bom? Então, olha só, é Pedro, não é isso? Sim. Deixa eu só tirar nosso print aqui. Pedro, vamos lá. Olha só, o meu break, ele faz uma pausa dentro do meu laço de repetição. Então, olha só, vou fazer o seguinte. Vou fazer... O senhor tá compartilhando a tela? Era não tô vendo, assim. não. Era assim, foi mal. E eu tava escrevendo aqui. Cadê a tela inteira? Professor, quem entendeu pode sair já? Pode, fica à vontade. Olha só, eu vou fazer aqui aquele esquema do meu N10 que a gente estava fazendo antes, certo? Certo. Então, ó, enquanto N for maior do que 0, venha para cá, imprime a N e faça N menos 1. E aí, vou botar aqui no final, fim, beleza?
E aí, vamos testar o nosso break primeiro. Veja bem, se ele tiver, vou executar aqui primeiro. Ó. Eu vou executar, ele vai imprimir os meus 10 valores. Agora, se ele tem um break aqui dentro, olha só. Eu vou botar esse break aqui, ó. N é maior do que 0, Então, antes de imprimir N e fazer N menos 1, tem um break aqui. Olha o que acontece. Ele não entra e não executa mais nada do meu laço de repetição. Ele simplesmente é um comando de saída do meu laço. Porque essa condição é verdadeira? Oi? Ele não repete porque a condição é verdadeira? Não, aqui o break ele sai mesmo do laço. Ele encerra o laço, independente da condição. Ah, entendi. Então as linhas de baixo, que estão abaixo do break, ele não continua. Só continua se separar a linha. Exatamente. Vamos fazer o seguinte, olha só. Vou fazer aqui diferente, ó. Isso aqui ainda está dentro do while, ó. Tá vendo que está aqui com a indentação. Mas veja, ó. Se n for igual a 5, break. Olha o que vai acontecer agora. 10, 9, 8, 7, 6. Quando ele chegou aqui e atualizou 6 menos 1, 5, ele verificou n é igual a 5 então saia do laço. 5 é maior do que 0? Mas ele não volta mais para cá. Ele sai, termina o meu laço de repetição aqui e continua executando o meu programa. Esse é o meu break. Certo? Agora eu vou mudar meu break para o continue. Olha o que acontece agora. Ó. E aí? Não mudou alguma coisa? Não, eu acho. Não mudou nada, não é isso? E na execução principal. Agora, veja só se eu coloco isso aqui, ó. Vou executar. Oxente, cadê o meu A e cadê o meu B? O que é que o continue faz? Ele pega e, quando chega aqui, ele dá como se fosse uma pausa no programa e diz, olha, o que tiver daqui para baixo, eu não vou fazer mais nada, porque eu vou voltar para o meu laço de repetição. Aí ele sai daqui e vem para cá, para o while. Ele não executa isso daqui. Esse é o meu então só continue. repete. Isso. Ele, quando tiver um continue dentro do meu código, ele para aqui a execução e vem para cá, para o meu laço de repetição de novo e assim por diante. Agora, se tiver algum código abaixo do meu continue, ele não vai executar, porque justamente é como se ele desse esse salto. Tocou aqui, ele sai daqui e vem para cá. O meu break, tocou no break, ele encerra a execução e passa para a minha linha principal do meu programa. Não pode não, né? Ter 2 break e 2 continue. Só pode ter um, né? Pode ter. Posso fazer aqui, ó. Pato break. Ou vamos supor que N por 2 é 0, se for um número par. Então, eu pôr aqui meu break e executar. Aí, o que é que vai acontecer, ó? Ele vai chegar primeiro no 4 ou no 0? Ó. Tá? Ele bateu aí no 9, aí, porque ele imprimiu antes, tá certo? Ó. Ele veio aqui, 10 é maior do que 0, Aí, N vai ser 9. N é igual a 4? Não. Então, ele passou direto. N mod 2 é igual a 0? Não. Porque era 9, então é ímpar. Aí ele pega, veio para cá. 9 é maior do que 0? Aí imprima 9. Faça 9 menos 1. N é igual a 4? Não. Então passou direto. 8, no caso que é 9 menos 1, 8. Mod 2 é igual a 0, ou seja, 8 é par? Então sai do meu programa. Aí ele foi e não imprimiu. Oi. O mod é par.
O mod é para calcular o resto da divisão. É. Tá bom? Conseguiu entender, Pedro? Sim, agora eu entendi mais bem. Agora entendo. Beleza, show de bola. Mais alguém tem alguma dúvida? Professor, Professor, junto com os slides que você vai colocar no Classroom, você vai colocar o link desse vídeo também, né? Vou sim, Raika. Tá certo. Professor, Oi. eu queria fazer uma pergunta, mas ela é mais à parte mesmo. Eu queria saber Então, se serve necessariamente o programa Spider. como é? Eu queria saber necessariamente como que serve o programa Spider. É uma pergunta assim que eu tenho curiosidade de saber sobre como funciona esse programa mesmo. Até eu tenho É o essa Spider. agora. Spider Jogo. Eu não conheço esse programa que vocês estão falando. É o jogo lá, o de cartas. Não, é um programador que também faz uso do Python. Não conheço, não. Não, também não. Eu vou parar aqui só para o vídeo não se alongar tanto. Mas manda o link aí, deixa eu abrir aqui o chat. Manda o link pra cá que eu tento dar uma olhada. Ah, é uma IDE chamada Spider. Sim. Ah, é só uma IDE, é tipo um jeito de você codificar diferente. Ah, sim. Eu não conheço essa ideia, Spider. Eu Acabei de não pesquisar aqui. usei. Tô vendo aqui. Python for Begins with É porque eu Spider. já vi um pessoal comentando, aí eu queria saber mesmo pra que Eu serve. acho que é mais Se é alguma pra, coisa diferente. acho que pra É ciência só de dados. para isso. O que é uma IDE? Tá? A gente está usando aqui a IDE do Python para fazer coisas mais simples, mas o IDE ele é um ambiente de desenvolvimento que Eita, deixa eu só interromper. Tchau para quem está assistindo gravado.